Boa noite a todos. Estamos começando o nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós temos a parte 2 do estudo sobre a parábola da figueira. Havíamos visto na primeira parte a identificação da mensagem, a representação da figueira, e nós continuaremos sempre recapitulando um pouco, mas avançando para terminarmos essa parábola no dia de hoje. Tem muito texto bíblico, sempre, né? Nossa classe é bíblica, a gente tenta apenas fazer conexões e, quando muito, trazendo testemunhos também para enriquecer nosso estudo. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Irmã Anne vai orar por nós, por favor. Oremos. Nosso Pai amado, agradecemos pelo início da semana, por estarmos aqui com vida para mais um estudo. Nos proporciona, Senhor, a iluminação do alto, através da Tua palavra inspirada. Abençoe também a mente e as palavras do Johan, a todos os ouvintes, e que os ensinamentos tão preciosos para nós achem realmente morada em nossos corações e que a gente possa, cada vez mais, buscar a santificação para o breve encontro com Cristo. Nós agradecemos também por estarmos em boas circunstâncias nos momentos que se seguem. Que o Senhor envie os teus santos anjos para aprendermos cada vez mais. Nós oramos por cada família representada aqui. Em nome de Jesus pedimos. Amém. 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 Obrigado. Apenas uma pequena observação, pode ser que faça diferença, tá bom? Aqui onde eu moro, nós temos esporadicamente oscilações de energia elétrica. E há uns 15 minutos atrás nós sofremos uma oscilação. Então, pelo histórico, é provável que a gente perca a energia elétrica e a gente caia. Tá bom? Então, vamos orar para que Deus permita que o histórico não seja referência para o que vai ocorrer na próxima hora, né? Que Deus preserve, se for da vontade dele, esse momento nosso de estudo. Mas a gente se comunica para quem está assistindo ao vivo, né? Pelo nosso grupo, para eu avisar. Então, estamos aqui com uma ilustração bem simples, né? Jesus, junto com seus discípulos, eles se encontraram com uma figueira. Tinha folhas bonitas, já era a época dos frutos, mas essa figueira não tinha fruto. E está ali intencionalmente criada pela IA, uma ilustração de uma figueira com folhas, mas sem fruto. Carecia do coração, da essência, da fé, da benevolência e da missão que o povo de Israel naquele tempo precisava ter para com aqueles que não conheciam a verdade. Assim, nós vamos rapidamente mostrar também o que nós estudamos, né, semana passada. Ellen White comentou de que a natureza da figueira é que antes de se abrirem as folhas, apareçam o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de bem desenvolvidos frutos. Sua aparência, porém, era enganosa. Era uma massa de pretensiosa folhagem e nada mais. Assim como o povo de Israel sofreu dessa tentação e pecado, estudando a parábola da casa que tinha uma fundação sobre areia, nós podemos ter a aparência de uma casa bonita, janelas, acabamento, projetos, jardins, tudo aparenta que nós temos frutos. Mas se Jesus não é o nosso firme fundamento, se nós não estamos conectados à videira, nós não geraremos frutos. Então, creio que por várias vezes na história do santuário, principalmente, nós vimos que a história se repete e nós somos hoje esse Israel. Tomara que nós estejamos a caminho dessa situação como povo, mas como indivíduos somos convidados a fazermos parte sempre dos 7.000, 70.000, do remanescente, que sempre existiu e sempre existirá, tá bom? Então, com esse pensamento, né, embora os olhos estiveram sobre o Israel do passado, essa ilustração desta parábola também aponta para Israel atual. Essa figueira representou o povo de Israel. Nós havíamos visto de que a maldição da figueira foi uma parábola viva, aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem, ao próprio rosto de Cristo era um símbolo da nação judaica. Favorecidos por Deus e professando superioridade moral, estavam, na verdade,
corrompidos pelo amor ao mundo. Exibiam beleza exterior, mas eram ignorantes das reais exigências divinas. Eles tinham um belo templo construído por Salomão, o fogo desceu do céu naquele dia de dedicação, mas com o tempo foram secando, secando e secando, viram oportunidade de ostentar conhecimento, teologia, lei, colocaram um peso excessivo e tentaram, aos modos do paganismo, negociar com Deus bênçãos através da obediência dos rituais e da guarda dos 10 mandamentos. Havíamos visto também de que nada servia, né? Na folhagem, havia um templo, altares, sacerdotes, cerimônias impressionantes, mas faltava humildade, amor e beneficência, caridade para com os pobres da própria nação, perdão para com os pecadores da própria nação e o que dizer dos ímpios, como os romanos que os submetiam e outras nações que careciam da bênção de ter o conhecimento que os israelitas detinham. Então, esse privilégio foi rejeitado por 490 anos, na última semana, 3 anos e meio, e ainda depois da morte de Jesus, mais 3 anos e meio, e a rejeição foi contínua. Então o destino foi selado, né? Até 70 semanas estão determinadas, cortadas sobre o teu povo. O tempo acabou e Cristo estava falando um ano antes dele morrer que essa figueira seria cortada pela raiz. Ele ainda orou, intercedeu e por misericórdia estendeu mais um ano do tempo em que ele falou da ilustração da figueira, mas ele disse, né? Determinaram eles sua própria destruição. Passou sua morte, Estevão morreu 3 anos e meio depois de Jesus, e ainda se passaram alguns anos até a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, avisos, advertências, mensageiros, profetas, o próprio Cristo caminhou no meio deles e eles rejeitaram. Ok? É isso que nós vimos, e aqui vamos fazer uma ponte entre essa figueira que nós estamos estudando e a outra parte da ilustração da figueira. Vamos falar um pouco de Natanael, um israelita que projeta o verdadeiro israelita também nos nossos dias. Leamos juntos Mateus 21, 36 a 39, que diz: E enviou ainda outros servos. Esses outros servos eram os profetas, desde o cativeiro até João Batista, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, como prisão, zombaria, menosprezo às mensagens enviadas por Deus. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho. Estamos falando daquela parábola, né, da vinha, dos obreiros. Jesus veio e eles pensaram o quê? O dono da vinha pensou, né? A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha, que fora da vinha significa fora de Jerusalém, e o mataram. Versículos 40 a 42. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará a aqueles lavradores, a esses judeus que rejeitaram e ainda mataram seu filho? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, ou seja, deixariam de ser povo escolhido e os gentios, a igreja apostólica, composta por pessoas que não eram mais de sangue da descendência de Abraão, nem judeus, seriam esses outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Quais tempos? Depois da ascensão de Cristo, destruição de Jerusalém, derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, eles com intensidade levariam a mensagem ao mundo.
Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os judeus rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, Jesus, né? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Continua, versículo 43 a 45. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Ele foi literal. Eles deixaram de ser o povo escolhido e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que está entre parênteses são comentários nossos, conectados com o que estamos apresentando a parábola da figueira, tá? 44. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Quem caiu, quem se humilhou, quem se despedaçou, quem entendeu que precisava renovar o seu espírito, né? Ser batizado no espírito, foi Nicodemo, José de Arimateia, entre outros judeus que reconheceram quem de fato era Jesus, né? E aquele sobre quem ele cair, Jesus iria cair como uma pedra, destruindo e esmiuçando o legado de quem? Daqueles que não se arrependeram. Anás, Caifás e outros. Então, a nação estava sofrendo um juízo, mas indivíduos poderiam aceitar a graça e o perdão, ou outros continuar rejeitando. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então era muito claro para eles que a figueira, essa ilustração da figueira, se referia a eles. Então, Mateus 24, né, o texto que nós estamos lendo, conectando com Lucas, as palavras de Cristo sobre os sinais antes da sua segunda vinda, né? Essa parábola da figueira foi contada no final de Mateus 24. Então, precisamos entender de que essa figueira vai representar, num primeiro momento, ao povo de Israel, que está sendo rejeitado como nação, depois de muitos anos de misericórdia, e haverá uma transferência no simbolismo para a representação do grupo que vem na sequência. Expansão do simbolismo das 12 tribos, agora com ênfase nos 12 discípulos, a igreja apostólica, tá bom? Então, leiamos agora Mateus 24, 32, repetindo e avançando, tá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, tem pessoas, havemos comentado, que acreditam que a figueira literal é Israel até os dias de hoje. É Israel, mas até o momento em que eles foram cortados no fim das 70 semanas. Daí em diante, Israel representa todos aqueles gentios que creem em Jesus. E vamos falar melhor e mais detalhes sobre isso. Mas muitas pessoas falam, quando Israel voltar a ter hegemonia militar, geopolítica, fizer aliança com os Estados Unidos, ela vai ter conhecimento, ciência e tecnologia, essa é a prova que Jesus está voltando. Ok? Vários erros. O primeiro deles nós já identificamos, né, nessa interpretação, é que figueira é um símbolo muito amplo, percorre o Antigo e o Novo Testamento. Segundo, como é que essa nação, que hoje rejeita a Jesus como Messias, poderia aguardá-lo se não o reconhecem como o Messias, o Filho de Deus? É porque são os evangélicos, você vai dizer, e não são os judeus que pensam dessa maneira. Porém, os judeus também são enganados, por quê? Porque eles aguardam a vinda do Messias deles nas circunstâncias que eles pensam que o Antigo Testamento profetiza. Então vejam, né? O inimigo usa da Bíblia, com os nossos amigos irmãos evangélicos, mistura ainda essa negação contínua da graça, da misericórdia e do reconhecimento do Messias, e ainda prepara o terreno para o engano que ele está planejando quando ele for imitar a segunda vinda de Jesus, fazendo crer a muitos de que Israel precisa crescer, se expandir até o Éufrates, o rio Éufrates vai secar, e tantos outros detalhes que eles comentam como sinal de que o Messias está voltando. Quando a melhor interpretação seria, já que estamos falando de Mateus 24, este símbolo
das folhas, mostrando que os frutos já estão ali, junto com o conjunto de sinais que Jesus falou pouco antes, são a ilustração de que o verão está chegando, de que Jesus está voltando, de que é o momento de levantar as nossas frontes para aguardar o grande dia. Então, é o conjunto de sinais. Pregação do evangelho, rumores de guerras, fomes, pestes, pandemias, né? Filhos contra os pais, etc, etc. Esse conjunto de coisas é um sinal, resumidamente, usando a natureza, de que Jesus está para voltar. E não apenas que Israel está crescendo novamente e ganhando hegemonia, tá bom? Vamos nos lembrar desses detalhes. Então, assim também vós, versículo seguinte, né? Quando virdes estas coisas, quais coisas? Todos os sinais de Mateus 24. Sabei que está próximo às portas. Então, nossa preocupação e nossa missão é qual? Fazer o que nós estamos fazendo. Pregarmos o evangelho, falar das palavras de Jesus, santuário, apocalipse, mensagem dos 3 anjos, né? Levar esse evangelho desconhecido para muitos, essa é a nossa missão. Não é apoiar Israel, apoiar a direita, apoiar a esquerda, apoiar se o sábado do Trump é um momento para que muitos possam conhecer a igreja adventista. Essa é uma jogada política, uma estratégia que já rendeu, né, incluso dentro das nossas fileiras, um pequeno distúrbio, uma pequena confusão. Então, nosso foco sempre será a nossa missão, tá? Então, é um conjunto de coisas que a gente vai examinando, analisando com prudência, mas não é agora. Agora Israel fez isso, agora Irã está cedendo, agora o Trump tá fazendo aliança com isso, ele está exigindo o pacto abrânico e não sei o quê. Não, isso a gente precisa olhar, mas a nossa missão sempre será pregar o evangelho, tá bom? Então, vamos nos lembrar de que Mateus 24 tem o equivalente com Lucas 21, tá? E aqui vai dizer Jesus o seguinte, com a equivalência da parábola. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino dos céus. Então, lembrem-se, todas essas coisas são sinais. E quando for tudo isso completado, saibam que Jesus vai voltar. A figueira está amadurecendo. Não mais a Israel literal, agora é a Israel espiritual. Ok? Então, vamos agora falar da experiência de Natanael com uma figueira e como, a partir da identificação de Jesus, que Jesus vai fazer de Natanael como seu discípulo, com a experiência dele ao lado de uma figueira, nós vamos conectar com as palavras de Paulo sobre o verdadeiro Israel para ter a aplicação final dessa parábola. A figueira dos nossos tempos. Quem é? Tá bom? Então, vejam, João 1, 43 a 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betânia, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eles contaram o quê? O que viram, eram seus amigos, estavam ali conversando, e eles contaram, achamos o Messias. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Desconfiado, típico e clássico israelita, precisava de evidências, provas, muito racional, muito frio, né? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Algo interessante sobre Felipe, um parênteses bem curto, né? Muitos discípulos se tornaram pregadores eloquentes. Outros eram muito hábeis no contato pessoal e eles traziam pessoas para Jesus. E neste caso, Felipe foi um que convenceu Natanael de se aproximar de Jesus. E isso foi suficiente para Jesus. Daí em diante, uma simples conversa profunda, né, ao coração de Natanael, converteria esse homem em seguidor de Jesus. Então vejam, né, nós somos diferentes. Alguns dão estudos bíblicos, pregam, falam, mas se você apenas levar pessoas para a igreja para ouvir a Novo Tempo, orar por elas, entregar um presente, um livro, enviar mensagens, você já fará o trabalho parecido com o que fez Felipe com Natanael. O texto continua. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Não sabemos se é a mesma figueira, provavelmente era outra, mas o detalhe, se era ou não era a mesma figueira, não interessa. Mas o fato é que era uma figueira conectado com o quê? Figueira representa Israel. Ora do Antigo Testamento, ora do Novo Testamento, tá? A do Antigo Testamento, étnico-geográfico. A do Novo, espiritual. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Bastasse que Jesus dissesse, né? Eu te vi quando você estava ao lado da figueira, e ele esteve, né? Foi suficiente para esse homem deixar de ser Tomás, né? Tomé. Ele estaria acreditando porque encostaria os dedos no lado de Jesus. Seria suficiente isso para ele entender de que Jesus tinha uma visão muito mais ampla do que qualquer outro ser humano. Então, aí está um verdadeiro israelita. Vamos entender por que Jesus fez essa diferenciação entre um verdadeiro israelita e se existe um verdadeiro, quer dizer que existem falsos. E de onde vem o termo, né? Israelita? Da conexão que nós temos com os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Vejamos e falemos sobre isso. João 8:37 a 39 diz o seguinte: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, Jesus sabia que eles acreditavam que por ser da descendência de Abraão, eles estariam salvos, né? Não bastava fazer mais nada. E Jesus vai diretamente falar: olha, vocês não têm por pai Abraão, porque Abraão acreditava, tinha fé, acreditava na graça, tinha pecado, se arrependeu, mudou de vida e demonstrou a lição, ter aprendido a lição mais dura e mais completa da vida de um ser humano. Entregar a vida do seu filho por causa da vontade de Deus. Então eles não estavam dispostos a nem sequer ajudar alguém, muito menos doar do seu tempo, dos seus recursos para ajudar alguém, né? Então eles não praticavam as obras de Abraão. Continuamos. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão visualizou pela fé a vinda do Messias, a nova Jerusalém, né? E morreu sem o cumprimento de todas as promessas que Deus fizer para ele. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Quem? O pai da mentira. Outro falso pai, né? Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos.
temos um pai que é Deus. Olha, eles estão acusando Jesus de quê? De algo que eles investigaram na vida dele. Filho de uma mãe solteira, Maria. Porque eles entenderam que José não era o pai biológico. Olha a acusação tremenda desses homens. Rejeição contínua de quem era Jesus. Vamos adiante. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui eu estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles ouviam para testar, para achar erro, para acusá-lo, para levá-lo para a prisão. Eles só queriam perseguir e acabar com ele. Não queriam aprender, muito menos praticar e crer nele. Então, ainda ele diz: olha a dureza e clareza de Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Olha o perigo da mentira. Faz as pessoas acreditarem que estão com a verdade, que interpretam o Pentateuco, que examinam e têm convicções corretas, acusam de mentiroso alguém que era o caminho, a verdade e a vida, e achando que estavam certos, estavam seguindo o pai da mentira. Ok? Vamos adiante. Voltemos ao nossa experiência de Natanael, sabendo que Jesus está condenando claramente esses líderes que estão levando a nação a secar as suas raízes, né? Essa figueira que está a ponto de morrer, de ter vida. João 1, 46 e 47 diz: perguntou-lhe Natanael, só para trazer novamente essa questão do israelita. De Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então vamos falar agora. O que fez de Natanael um verdadeiro israelita? Já vou adiantar a resposta, mas vamos comprová-la com as palavras de Paulo, tá bom? Ele se tornou um verdadeiro israelita, seguidor do Pai verdadeiro, seguidor de Jesus, o Messias, porque ele creu. Ele ouviu que Jesus sabia onde ele estava lá da figueira e creu. E reconheceu a Jesus como Messias. Essa é a definição simples de quem é um verdadeiro israelita, num contexto mais amplo, conectando o Antigo e o Novo Testamento. Pessoas do Antigo Testamento que creram em Jesus, Abraão era um verdadeiro israelita, Jacó e todos os outros que almejavam um dia em que o Messias viesse. E todos os que depois do início do Novo Testamento acreditaram em Jesus como Messias, eles eram verdadeiros israelitas. O resto, falsos. Ok? Agora vejamos como Paulo vai confirmar esta questão. Perguntou-lhe, não, perdão, continua o texto, né? Versículo 48 e 49. E perguntou-lhe a Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus. Então vejam, Natanael era um homem que etnicamente, geograficamente pertencia ao povo de Israel, mas só quando creu e assentiu e concordou que Jesus era o Messias, o Mestre, o Filho de Deus, é que ele pode se tornar, de fato, um verdadeiro israelita. Alguém que tinha um coração circuncidado. Não era apenas a circuncisão das obras,
como o rito de Moisés indicava, tá bom? Esse aqui nós já lemos, me desculpem, essa parte ficou repetida, tá bom? Foi repetido. Agora vamos para Romanos 2, 28 e 29, explicando, reforçando quem é um verdadeiro israelita. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. Esse judeu está falando de quê? Judeu espiritual, amplo. Não está falando étnico, tá? Então, porque não é judeu quem é apenas quem o é exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo, inspirado por Deus, está sendo claro. Judeu é aquele que tem uma circuncisão no coração, fruto de um toque do Espírito Santo, para que ele pudesse reconhecer que Jesus era o Messias. Pedro, imbuído do Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo. Natanael, ele disse: Mestre, filho de Deus. Nós, quando sentimos o toque de Jesus e reconhecemos seu amor e seu sacrifício, nós dissemos: Louvado seja Deus por ter enviado seu filho para me salvar. Isso não é nossas palavras naturais, isso é a ação do Espírito Santo em nós. E ali, nesse momento, aceitando Jesus como Salvador pessoal, nós nos tornamos israelitas verdadeiros, tá bom? O verso continua, perdão. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não está falando do literal étnico, está falando dos verdadeiros e falsos. Um que não é israelita, de fato, quem seria? Todo aquele que não crê que Jesus é o Messias. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Por que cita Isaque? Lembra do nosso estudo em que nós fizemos o paralelismo em que Abraão representa o pai e Isaque representa o filho? Ele levou o madeiro, ele ficou 3 dias de luto, eles caminharam juntos, Abraão disse aos seus servos, né, os anjos, fiquem aqui que nós vamos resolver juntos o sacrifício lá no alto da montanha. O pai levou as armas, o cutelo e o fogo. Levantou a mão, a história incompleta, a que não é a verdadeira, entre aspas, nos mostra que o filho foi salvo. Na história real, na mais ampla, na plena, na plenitude dos tempos, o pai usaria as armas e sacrificaria seu próprio filho da sua mesma natureza, matando-o como pagamento da culpa de todos os pecados de toda a humanidade. Se eu disse algo que pareceu muito profundo e fora do que você já conhece, assista no nosso canal Abraão e Isaac, pai e filho, e você vai entender completamente como essa mensagem é maravilhosa. Então, é disso que Paulo está falando aqui, que em Isaac, em Jesus, será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus, propriamente os da carne, mas devem ser considerados como a descendência dos filhos da promessa. Vamos para o próximo texto, Gálatas 6, 3, 29. Estamos indo para o fim do nosso estudo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A única coisa que nos salva é a fé em Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos vestistes.
de sorte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, um corpo. Ele é a nossa cabeça. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quando aceitamos a Cristo, ele abençoa a nossa vida, nossa família, e nós podemos abençoar outras famílias. E assim se cumpre a promessa dada a Abraão. Em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias do mundo. Através de quê? Da nossa ação. E essa mudança, essa transformação, somente quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Filipenses 3, 3 a 4. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, não mais o quê? Uma conexão sanguínea, muito menos geográfica, né? E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vejam que Paulo vai falar de sim agora. Versículos 3 a 5, continuação em Filipenses. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, está falando dele. Ele era tudo isso. Ok? Aluno, discípulo de Gamaliel, do sumo sacerdote, conhecedor da palavra, letrado, culto, falava várias línguas, mas era israelita, raiz, né? Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Era isso que os israelitas precisavam entender. Largar tudo, como Nicodemos fez, serem batizados, nascer de novo, aprender a lição do ladrão na cruz, reconhecer que ao lado deles estava o Messias, pedir perdão, entregar sua vida a ele, aceitar as suas promessas, e eles poderiam receber o dom do Espírito Santo. Foi o que Paulo fez ao entregar sua vida a ele, né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É muito, muito interessante como ele ia numa direção totalmente equivocado, achando que estava certo, caiu do cavalo e ele mudou 180 graus na sua direção e foi de perseguidor a perseguido. Pregador do evangelho, advertiu e puxou a orelha de Pedro, fundou muitas igrejas. Ele foi um homem de Deus e muito do que nós conhecemos, e graças ao que ele fez na Ásia Menor, né, levando a mensagem para toda aquela região, nós estamos aqui como descendentes dos protestantes, né? Vejam. Então, esse povo que não aceitou a Jesus, se perdeu no legalismo, estava carente da graça, do perdão, tinham uma pretensão, eram orgulhosos, se achavam, mas eram vazios. Havia uma culpa, né, trazida em função da escolha equivocada. Não reconheceram e levaram Jesus até a cruz do Calvário. Eles deveriam ter praticado compaixão, mas não o fizeram. Então, nós precisamos aprender como eles, não buscar as pedras do passado,
e seguir os passos de Cristo hoje. Gerar fruto através do Espírito Santo, nos livrarmos de qualquer culpa do nosso passado, do nosso Egito, e pregar o Evangelho de forma ativa, ajudando aos necessitados. Dessa maneira, a rejeição dessa nação continua até os nossos dias. Mesmo ela tendo ganhado força depois de 1948, tendo sido reconhecida como nação, embora que não por todos, mas já é uma nação, tem a sua presença, influência no Oriente Médio, é uma nação que continua rejeitando a Jesus como Messias. Ellen White, na revista Heraldo, de 1896, ela diz o seguinte: a maldição está sobre Jerusalém. O Senhor devastou as coisas que os homens adoram em Jerusalém e nos arredores. Ele permitiu que os soldados romanos fossem e atacassem. No entanto, muitos reverenciam objetos literais na Palestina, enquanto negligenciam contemplar Jesus, seu advogado nos céus. Em outro texto, ela vai dizer que muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares que ele andou, contemplar o lago, a margem da qual ele gostava de ensinar, as montanhas e vales. Em seus olhos tantas vezes se colocaram, mas nós não necessitamos ir para Nazaré, a Cafarnaum, para Betânia, ou seguir os passos por onde Jesus andou. Nós precisamos seguir as suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer outro lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, estaremos seguindo os seus passos. São palavras que eu estou transliterando do livro Desejado de Todas as Nações. Então, vejam quão forte é esta expressão. A mais escura mancha de culpa jaz sobre a cidade que rejeitou a luz de Cristo. E muitos cristãos vangloriam, admiram aquela cidade que fez tudo isso com o nosso amado Salvador. A culpa pesa. Há uma maldição sobre Jerusalém. O islamismo chegou, geograficamente tomou conta, tem um domo na rocha. E o engano do inimigo, usando a Bíblia, fazendo entender de que esse Israel que está lá, essa Jerusalém capital, é essa figueira que está crescendo, que está ganhando força. Quando a Bíblia, e agora o Espírito de Profecia, condena qualquer tipo de conexão com esse tipo de engano. Não há problema nenhum a gente ter uma simpatia por todos os lugares por onde Jesus passou. Não podemos negar que há uma conexão, né? Como se fosse uma foto, né? A foto da segunda vinda de Jesus, a foto da cruz no Calvário, alguma cena que nos lembra o que Jesus fez, por onde ele passou. Mas nós não devemos incorrer em tornar Jerusalém aquilo que ela não é, não é? Então, vamos pensar muito nisso, porque hoje em dia existe uma linha muito tênue, né, entre fazer turismo apenas, quando aqui do lado a gente poderia estar ajudando os necessitados, os carentes, os pobres, os pecadores, os publicanos dos nossos dias, os rejeitados, as viúvas, os órfãos. Muitos creem que seria uma honra pisar o solo da velha Jerusalém. Mas a velha Jerusalém nunca será um lugar sagrado até que seja purificado com fogo refinador do céu. Na mesma citação. A causa e a obra de Deus não avançam por meio de peregrinações físicas a lugares antigos. A verdadeira honra não está em pisar onde ele pisou no passado, mas em caminhar como ele caminha hoje. Fazendo o que Jesus fez quando esteve na terra,
andaremos nos seus benditos passos. Ainda lendo outras palavras da mesma citação. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus estava na terra, né, ele passou abençoando e ajudando muitas pessoas. Essa é a nossa verdadeira missão, para de fato dizermos que nós seguimos as pegadas dele. A maldição de Deus repousa sobre Jerusalém por haver rejeitado e crucificado o unigênito de Deus. Como eu havia lido, né? Nós não precisamos, ao pé da letra, literalmente, caminhar por onde Jesus andou para dizermos que nós somos seguidores dele. A nossa maior evidência de que somos seguidores é fazer o que ele fez onde nós estamos hoje, tá? Então Deus vai limpar todo esse legado de rejeição quando nós formos a figueira verdadeira, o Israel moderno, o Israel espiritual, cuidando, né? Andando em seus passos ao confortar aos sofrentendores. Desculpa, essa palavra foi nova para mim. Ao confortar os sofrentedores, acho que a IA errou aqui, e a falar-lhes palavras de esperança e consolo aos desconsolados, fazendo o que fez Cristo quando esteve na terra. Andaremos em seus benditos passos. Creio que aqui eram os sofredores, né? Então, na Revista Heraldo, em 1896. O amor ao próximo, né? O amor de Cristo, a fé de Jesus na prática, é a maior prova de que nós somos a igreja verdadeira. E se nós amamos, nós guardaremos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não pesam para nós. Não há dificuldade quando nós temos a graça e o amor de Deus. Vocês acham que a gente vai se preocupar com as críticas, com a teologia, se já é o último Papa, se não é, ou tal coisa, se é o Irã, se é não sei o quê, se é o Trump? Se a gente ser distraído com tudo isso, enquanto isso, a gente poderia levar pão, alimento, ajuda para todos aqueles que estão sofrendo ao nosso redor, né? Terminamos. Ellen White vai dizer ainda, né? Depois dessa purificação, quando a terra afetada pela maldição do pecado for purificada com fogo, né? Quando o Monte das Oliveiras for partido em dois e se converter numa vasta planura, quando a cidade santa de Deus descer, agora a nova Jerusalém, né? Não é a velha purificada, não é a velha transformada, não. É uma feita nova do zero, lá que lá do céu virá para tocar a terra e purificar esse planeta, né? Quando a cidade santa de Deus descer sobre esta planura, a terra que hoje chamamos santa chegará a ser em verdade santa. Nós somos convidados por Jesus para sermos a figueira, a verdadeira figueira. E uma verdadeira figueira não se prova pelas folhas, e sim pelos frutos. E os frutos não têm como vir, se forem genuínos, a não ser pela ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para que nossa casa espiritual esteja fundamentada sobre a rocha. Que nós não tenhamos aparência de casa fundamentada sobre a rocha, que nós sejamos conectados com Jesus e que demos frutos para esta terra, para esta vida e para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bendito Pai, nosso bom Deus, Senhor, agradecemos o privilégio, a oportunidade de sermos chamados teus filhos. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas negligências, nosso conformismo, nosso momento de talvez acharmos que estamos bem, confortáveis e que não precisamos de Ti, quando nós precisamos de colírio, precisamos de vestes novas, precisamos testemunhar, sermos mais corajosos,
Precisamos de mais conexão e relacionamento contigo. Senhor, reconhecemos as lições de Natanael. Às vezes duvidamos, mas queremos sermos chamados de verdadeiros israelitas espirituais, porque acreditamos em Jesus, nosso único Salvador, e porque acreditamos que Ele pode terminar a sua obra de transformação em cada um de nós. Que nós sejamos essa figueira, que levemos a verdade, pratiquemos a verdade e ajudemos a muitos a não cair no engano. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo, ao vivo, e depois as gravações, para que essa entrega também seja sincera. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.